né, da gente estar discutindo hoje, né, quer dizer, as questões aí com relação ao serviço social na saúde. E a gente... Eu também tenho contato com a região onde você está. Sensacional para poder ver aquela coisa. Não dá para falar disso e acho que elas vão se consumir. Tese que um movimento negro militar sobretudo, mas grande parte do movimento negro já dizia de que a raça é um fator. A priori, a gente define que estratégias vai usar. Né? A classe perigosa, ela especial enquanto centro de produção da ciência, da tecnologia e da cultura e um dos ambientes privilegiados para como está muito na restrição, claro, em diálogo acima do serviço social e a gente está em primeiro lugar trabalhadores da saúde, das políticas públicas e dos serviços de uma nave já tem uma estreita relação entre a nave. Gente, então acho que agora a gente efetivamente pode iniciar, porque vão entrando pessoas, a gente vai discutindo, tá? Rapidamente, só para desejar uma ótima tarde, né, de reflexões e de debates aqui para todos nós, falar o que motivou esse encontro aqui, dentro desse formato que hoje é o possível, né, e que permite um encontro das pessoas que compõem o serviço social da SEAP, dessa secretaria, né, com tantas complexidades e, às vezes, muitas dificuldades, e outras pessoas que vieram também, né, partilhar da nossa discussão, do nosso debate. Eu devo dizer que não foi um evento divulgado, né, em redes sociais, assim, em ampla escala, não foi um evento com a intenção de ser um evento grande, até porque, né, ele foi idealizado já bastante em cima do laço, né? Mas eu tentei, junto com as colegas de equipe, né? Nós tentamos, então, fazer um momento em que pudesse, de alguma forma, demarcar o encontro, o nosso encontro, e as pessoas que não são da SEAP, que estão aqui também partilhando, são todas muito bem-vindas, porque mais do que hora, né, da gente, então, sair dos nossos, às vezes, os nossos muros e pensar cada vez mais coletivamente, numa direção aí de emancipação e né, de pensar nosso exercício profissional para além aí dos horizontes que hoje estão tão limitados aí, né? Então, nesse momento, é muito bom para todos nós esse encontro. Tão logo seja possível, acho que temos que ter o encontro presencial, os abraços fazem falta, mas nem por isso a gente deixa de estar sentindo a presença viva, calorosa de cada um aqui, né? Então, desejando muito boas-vindas a todos e a todas, também, né, como a Valéria, solicitando, felicitando a todos pelo dia e mês do assistente social. Nós não temos mais um dia, mas temos um mês do assistente social. E hoje, nessa data, né, nesse momento, uma das coisas mais importantes, né, que a gente pensou foi de fazer nesta programação algo que, como disse a Valéria, não é mais do que um dever e algo
muito justo, que é trazer a presença, né, da Tânia Damer, principalmente para trazê-la e tê-la pertinho da gente aqui hoje, partilhando esse momento, e a gente vai, de uma maneira muito singela, tentar prestar uma homenagem a ela dentro desses recursos aqui de uma tela que a gente tem. Então, eu vou passar a palavra agora à Jussara, que vem representando o CRES, especificamente a Comissão Sociojurídica. Quando a Jussara confirmou para mim que viria representando a comissão, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque, assim, a comissão é um dos espaços que, durante a pandemia, eu me senti muito fortalecida, né, enquanto assistente social do sistema, partilhando com outras pessoas tudo que a gente vive na SEAP em todos os espaços. Então, ter a presença da Jussara aqui em nome do CRES, Jussara, é um orgulho enorme, viu? Eu te dou aqui a palavra para que você faça essas saudações. Então, gente, eu estou muito emocionada, né? Tá aqui, né? Eu sou Jussara Ferreira, né? Eu sou assistente social e comecei a minha vida profissional na SEAP, né? Eu fui estagiária do sistema penitenciário, então, assim, eu tenho uma história, eu conheço muitas de vocês, né? Eu olhei, assim, lembrei de muita coisa. Eu participei do censo penitenciário quando eu era estagiária, tem tempo isso, hein? Muito tempo. Então, assim, eu gostaria de saudar essa mesa, de agradecer o convite feito pela querida companheira Beth Félix, né, ao CRES e à Comissão Sociojurídica para estar aqui nessa atividade, nesse momento tão difícil, né? A gente está vivendo um momento muito complexo, muito por conta da pandemia, onde já deixou 50 mil famílias enlutadas no estado do Rio de Janeiro, e mais 450 mil, e mais 400 mil em todo o Brasil, né? E em decorrência disso, o agravamento social, econômico, né, decorrente dessa pandemia e desses verdadeiros genocídios que está acontecendo no nosso Brasil, né? Por outro lado, eu me sinto, como já falei, honrada, né? Eu fui estagiária, eu fui servidora da SEAP, né? Eu trabalhei com Tânia Damer no programa de proteção à testemunha, né? Então, assim, eu tenho muita... Eu acho que estar aqui representa muita coisa, não só para mim, pessoalmente, profissionalmente e como representante dessa autarquia, né, da nossa autarquia, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Tânia, né, e a sua contribuição, né, para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, do Brasil, e para o sistema, para o sócio-jurídico. Né? O sócio jurídico ele tem a sua agenda política aprovada no 10º CBAS, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 2001. No ano seguinte, né, a gestão do conselho, né, o qual Tânia fazia parte, ela institui, ela cria a Comissão Sociojurídica do Rio de Janeiro. E é a primeira comissão do conjunto Cefas-CRES. E desde 2002, essa comissão, ela debate, ela aponta tendências para o sócio-jurídico nacional, né, de instituições que compõem esse sócio-jurídico. Essas instituições do sistema de justiça, o sistema penitenciário, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, as defensorias, o DEGASE, né? Hoje a gente está ampliando isso, né? As forças militares e auxiliares, né, também estão compondo o sócio jurídico do CRES do Rio de Janeiro, então a gente teria muita coisa para falar sobre o sócio jurídico do Rio de Janeiro e muito a agradecer as contribuições que Tânia fez ao Estado do Rio de Janeiro e ao conjunto Cefas-CRES, né, por toda a contribuição que ela deu. E aí, como é uma saudação, eu queria resgatar uma frase, né, um trecho da palestra que a Tânia deu, né,
no Congresso Estadual, né, no Encontro Estadual do Serviço Social e Sistema Sociojurídico, que aconteceu em maio de 2004. Né? Abre aspas. É muito importante saiamos de dentro dos muros onde vivemos, porque estas instituições que compõem o sócio-jurídico têm uma característica muito interessante. Elas nos aprisionam também. Seja o esquema de poder institucional, seja o espaço físico, seja a cultura reinante dentro das instituições. É muito bom quando a gente consegue sair. Esta saída é um movimento individual, mas precisa ser coletivo. Então, né, a gente está em 2021, isso aqui foi um fragmento desse seminário que aconteceu, organizado pelo CRES Rio de Janeiro, em 2004, e mais uma vez a gente está aqui, né, suspendendo um pouco do nosso cotidiano profissional, né, para debater o que é tão importante para a gente, que é o exercício profissional, né, dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Então, assim, muito honrada estou em estar aqui representando e em poder falar um pouquinho essas palavras para todas vocês, né, em especial para minha querida Tânia Damer. Né? Saudades de ti, Tânia. Um beijo no coração de cada uma, e muitas coisas eu partilhei com cada uma de vocês, e o companheiro Renato, né, que foi a última pessoa que eu vi antes da pandemia, né, depois daquele dia, né, eu e um grupo, quando a gente estava comemorando a vitória da gestão, né, o qual eu acompanho do CRES Rio de Janeiro, nunca mais a gente teve festejos, né? Saudar o Renato, né, porque, pela temática, por esse debate tão importante nesse momento. Obrigada, gente. Gratidão por estar aqui. Obrigada, gente, que te agradece, Jussara, que você transmita para todo o grupo da comissão também o nosso abraço, o nosso carinho. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora de serviço social, assistente social Cláudia Mota, que terá as suas palavras ao conjunto, e será na pessoa dela que nós prestaremos uma homenagem a você, Tânia. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a presença, né, a disponibilidade do Renato, que acho que ele nem lembra, mas nós somos alunos das mesmas turmas lá na UFRJ. Agradecer a presença também da Jussara, né, que muito contribui, né, conosco sempre, e as colegas, né, que estão aqui, e principalmente da pessoa que eu vou falar agora, né, que para mim é um prazer assim, imenso, né, estar com essas palavras aqui que foram escritas em conjunto para homenagear essa pessoa tão querida e tão especial para a gente na SEAP, tá? Então eu vou ler aqui um textinho. São 46 anos no sistema prisional do Rio de Janeiro. Ingressou em 1970, após aprovação em concurso público para o antigo SUSIP, Superintendência do Sistema Penal. Quando cursava o mestrado na PUC, foi convidada a criar a Divisão de Serviço Social, que foi publicada no Diário Oficial em 18 de agosto de 1975. Havia assistentes sociais, no entanto, sem uma inserção organizada na estrutura da instituição. Ou seja, sem ela, talvez nem estivéssemos aqui, nem existíssemos. Participou, entre outros trabalhos, da criação de um programa de proteção às testemunhas. Teve um período de afastamento a pedido próprio, ficando 4 anos afastada da instituição. Retornou através de concurso público no ano de 2000 e ficou na SEAP até o ano de 2020. Em sua trajetória no sistema penal, ocupou diversos espaços socioocupacionais, tanto na assistência quanto na gestão. Tem vasta e sólida produção intelectual no sócio-jurídico, contribuindo para dar visibilidade não só à temática, quanto ao trabalho profissional dos assistentes sociais. Nesse campo, ainda pouco discutido em sua importância na realidade social. Aí tem um texto aqui agora, que foi escrito assim, com muito coração, eu vou falar quem escreveu, foi a Rita que escreveu, né? E com certeza falar da Tânia, que é uma pessoa assim,
é unânime, né? Não há quem não goste, não há quem diga, quem negue o quanto ela representa para nós, assistentes sociais da SEAP, né? Então, eu vou ler aqui. Homenagem a Tânia Dami. Que privilégio ter você. Quem nunca teve orgulho de dizer a Tânia Dami é da SEAP. Quem nunca disse, eu aprendi com ela. O que dizer quando chega a hora de parar e, de repente, você está em casa? Afinal, foram quase 50 anos de muitas histórias, lutas e alegrias. Para muitos, a aposentadoria é a glória da realização de um sonho. Mas, para outros, representa o desejo de ficar um pouco mais. Por que não? Afinal, ainda há tanto a fazer e a dizer. E fará e dirá, pois o desejo de permanecer ativa é uma flor viva. Por isso, estará sempre conosco nas palestras, nos debates, nas mesas, naquela situação em que precisamos de uma opinião segura. Você, Tânia, você é inspiradora, um norte para todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado, nos descaminhos da SEAP. Obrigada, Tânia. Obrigada por tudo e, acima de tudo, pelo companheirismo e pela generosidade que, somados ao seu brilhantismo, te fazem grande e a nós, felizes e privilegiadas, por poder chamá-la companheira de jornada. Que privilégio ter você. E, com isso, eu deixo aqui o nosso agradecimento, né? Eu estou coordenadora e foi um privilégio muito grande estar sendo, né? A gente tem como poder contar com a Tânia sempre. Né? A gente sabe dessa paixão que ela sente pela SEAP, né? A gente vive isso. Quem tem a mesma paixão sabe exatamente o que é. Gente, eu falo e choro, eu sou frouxa demais. Desculpa. Então, assim, quem ama a SEAP, quem ama o trabalho, apesar de todas as mazelas e as dificuldades que a gente tem na instituição, entende exatamente o que a Tânia sente. Então, queria deixar aqui o nosso muito obrigado. Só, desculpe, tá, gente? Gente, vou pedir só para quem não estiver falando, desligar o microfone. Tânia, essas palavras que estão nessa apresentação aí foram palavras ditas por todas as assistentes sociais. Cada uma, né, falou uma palavra e pôde expressar através de uma única palavra o sentimento em relação a você. Então, uma forma de resumir foi através dessas palavras que, para cada uma de nós, né, de uma certa forma, resume a sua presença aí nas nossas vidas. Se alguma colega não tiver nada a complementar, alguém gostaria de complementar, né, ainda que rapidamente, antes de eu passar a palavra para a Tânia, a Maria Ângela pede para complementar. Liga seu microfone, Maria Ângela. Oi, eu ainda não estou muito acostumada com a tecnologia. Nenhum de nós, fica tranquila. Mas, Tânia, você realmente... Eu não podia deixar de não falar. Eu fui para a cadeia hoje cedo, voltei rápido, porque eu não queria deixar de estar aqui presente. Você é a nossa história, Tânia. Você é a nossa referência. Você é a nossa resistência, a nossa luta, a nossa coragem. É a nossa força. Muito obrigada, Tânia. Era um orgulho quando a gente chegou há 27 anos atrás, que a gente te encontrou. Nossa, parecia que a gente estava diante do nosso ídolo, e estávamos. Você nos representa, amiga. Eu sou muito grata por ter tido você sempre conosco. E sem você, realmente, a gente não existiria. Você é a nossa história, né? Tudo que a gente fez de melhor, você estava presente. Então, eu sou muito grata e sei que represento minhas colegas também, te homenageando e dizendo que você sempre vai estar nos nossos corações e nos nossos clientes. Muito obrigada.
Obrigada, Maria Ângela. Tânia, agora você pode fazer o uso da palavra. Liga o teu microfone. Ok. Tânia. Meninas, menino, eu preciso respirar fundo, vocês me emocionam muito. Vocês sabem que essa paixão que a gente tem não é bem pela SEAP, né? É assim, pelo sistema penal, de um modo geral, pelos presos, pelas famílias, pela grandiosidade e complexidade que é esse trabalho. Se a gente olhar para o nosso passado, para a nossa formação familiar, a gente vai ver como que a gente andou para frente com essa experiência no sistema, como a gente mudou de valores, como é que a gente reviu valores pessoais. E por quê? Porque a complexidade da vida social, ela está no filmezinho pequeno, micro, na nossa frente todos os dias, quando a gente está trabalhando com os presos, com os guardas, tendo confrontos muitas vezes sérios, tendo alegrias, seja com os presos, seja com os pacientes psiquiátricos, seja com os guardas, seja com as outras colegas. Então, eu queria dizer para vocês que, quando eu falei com Beth sobre o que falar, né, ela falou, vai atrás da tua intuição. E aí eu pensei que talvez uma forma de falar, e aí tem que cronometrar aí, porque eu sou prolixa, era eu fazer uma revisitação da minha trajetória, mas não focando em mim enquanto uma pessoa, enquanto profissional, mas no contexto da época, o que significavam aquelas ações, para a gente até chegar ao dia de hoje, quando eu acompanho pelo Zap o movimento de você se distribuindo para dar conta do recado, circulando por várias cadeias, questionando determinadas atribuições, e sempre que eu leio, né, o Zap, eu leio todos os dias, eu fico pensando muito, refletindo muito sobre as questões que vocês apontam no Zap, né, sobre o trabalho de hoje. Bom, para melhor acompanhar essa situação, eu achei que era importante eu comentar, né, 3 componentes da profissão, estão lá no exercício profissional, seguindo um pouco a matriz teórica que nós, assistentes sociais, construímos pós-reconceituação, e que estão lá também no Código de Ética, que estão em toda a bibliografia que a gente produz e lê, né? Então, no primeiro momento, eu gostaria de falar para vocês, na minha trajetória, os impactos, né, da questão dos componentes ético-políticos, depois os teóricos metodológicos, depois os técnicos operativos. Do ponto de vista dos componentes ético-políticos, né, trabalhar na prisão é uma grande contradição, né? Essa contradição está posta, talvez, de uma forma mais clara nessa instituição do que em tantas outras que a gente trabalha no segundo trabalho que a gente tem. Até porque foi muito difícil para mim, por exemplo, que entrei em 1970 num concurso público realizado ainda no governo Negrão de Lima, entender que lugar era esse que eu estava pisando. Não só porque o lugar era um lugar difícil, nós estávamos em plena ditadura, mas porque eu era uma pessoa muito ingênua com 23 anos. Eu não era a pessoa que minhas filhas, por exemplo, os filhos de vocês são com 23 anos, né, muito mais abertos, muito mais informados, né? Eu era uma caipira que vinha lá do interior do Rio Grande do Sul, estabelecida no Rio de Janeiro, oriunda de um feudo alemão, protestante, luterano, muito racista, homofóbico. Naquele tempo, eu não conseguia nem perceber que era homofóbico e racista, eu vim entender isso muitos anos mais tarde, até porque começou a se falar de homofobia muito mais tarde, e começou a se falar de racismo muito mais tarde. E então, quando eu disse para vocês que cada um de nós tem que rever os seus valores a partir de um exercício profissional riquíssimo,
talvez todos vocês já tenham feito essa revisão dos seus valores pessoais, da sua família, do que a religião influenciou na vida de vocês, do ponto de vista da família, da formação familiar. Eu fiz essa revisão já há bastante tempo e me sinto muito feliz de ter tido a grande oportunidade de viver o sistema penitenciário. Essa foi a minha grande escola, talvez foi muito mais importante que o mestrado e o doutorado, que foi um exercício de vida e de aproximação com uma parte da sociedade que ninguém quer ver, que todo mundo quer jogar debaixo do tapete. E nós, obrigatoriamente, temos que ver, temos que ouvir, temos que interagir, temos que dialogar. E isso nos dá uma possibilidade de aprender o mundo de uma outra forma. Então, eu queria dizer para vocês que, dentro desses componentes ético-políticos, eu vou pegar algumas atribuições que nós tínhamos, já na década de 70, a visita íntima, que hoje é tão comentada no Zap, né, porque vocês estão trabalhando com ela o tempo todo. A visita íntima, quando eu cheguei no sistema, ela era, assim, localizada em quartos, na Milton Dias e na Lemos de Brito, na Fricaneca, e quem havia instituído a visita íntima e trabalhado toda a questão de quem é que tinha direito, quem não tinha, eram os assistentes sociais. E era muito interessante, porque, por exemplo, na Lemos de Brito, na Milton Dias Moreira, que eram as cadeias estrela do sistema penitenciário, nós só tínhamos 7 cadeias naquela época, era assim, tinha uma auxiliar de serviço social, que era, em geral, uma guarda, e ela ficava, junto com o assistente social, responsável por apertar a campainha, dar entrada na visitante, na mulher, apertar a campainha para acabar a visita íntima, porque havia sempre uma fila, os presos com lençolzinho debaixo do braço, para trocar o lençol, para ocupar os quartos. Eram apenas 3 quartos, tanto na Lemos quanto na Milton Dias Moreira. E era muito interessante, porque nós, na época, nós não desconfiávamos dessa forma. Nós achávamos que era ótimo. E isso é muito interessante, a gente achar uma coisa ótima no momento e depois se tornar crítico em relação a esse olhar, né? As mulheres passavam por muitos vexames na portaria, porque elas chegavam dia de semana, a visita era dia de semana, e todo mundo sabia o que ela vinha fazer, e aí eram milhões de assédios morais na portaria, os guardas brincando, né? Brincando de uma forma muito, muito horrorosa, né? Que ela ia lá para ter relações com o marido, nunca enxergar uma visita íntima numa outra dimensão, que não só a relação sexual, e dali, anos mais tarde, né, e já nessa época havia uma seletividade que existe até hoje, né, por nível disciplinar e por comprovação de vínculo, e a partir dali, quer dizer, quando a minha cabeça melhorou, quando eu comecei a entender a visita íntima de outra forma, já era 1975, quando houve a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, e aí o Thompson, que foi talvez o meu maior mestre em relação à questão prisional, ele me chama, eu já era diretora da Divisão de Serviço Social, que nasceu em 75, e diz, Tânia, essa visita íntima dá muita dor de cabeça, tem muito preso reclamando, porque o Thompson era um gestor que ia às 7 cadeias e dava audiência para os presos. Ele era o que hoje é o secretário, né? E ele queria ouvir do preso as queixas. E depois que ele saía dessa audiência, ele mandava bilhete para todo mundo, para todos os diretores que tinham algo a ver com a queixa daquele preso. Era um negócio muito interessante. E ele exigia resposta, exigia uma ação concreta em relação àquela questão. Bom, e aí nós criamos a visita íntima no próprio cubículo. Como a Milton Dias Moreira e a Lemos eram cadeias de cubículos individuais, nós criamos essa situação de que a visita teria que ser no sábado ou domingo, e a família e a mulher poderia entrar, ficar com o preso na parte da manhã, e à tarde entrariam as visitas. Criamos também a visitação de preso entre presos, né? Seja mãe com filho, marido e mulher, e criamos, então, aquele ônibus que vinha de Bangu trazendo as mulheres e ia deixando as mulheres
na Frecaneca, e depois, mais tarde, depois da fusão, em Niterói, de Ferreira Neto. Então, essa mudança, né, ela é uma mudança que, do ponto de vista ético, no meu entendimento, na época, era um avanço, né? Ele fazia com que as pessoas soubessem, né, as pessoas que eu digo portaria e tal, de que aquela questão não era uma medida individual para cada preso e o achincalhe na portaria. A gente fazia a visita entrar de manhã, se os dois não quisessem ir para o cubículo, eles ficavam no pátio até de tarde. Enfim, era uma forma um pouco mais livre, né, do exercício da afetividade. Essa mudança para as celas virou um programa da TV Tupi, chamado Celas do Amor, e que nós, então, fomos para a TV Tupi, eu e o Thompson, e falamos sobre essa mudança, o que isso significava. Quer dizer, na época era uma coisa importante, porque dava uma visibilidade, né, à questão dos presos, a essa questão da intimidade, desconstruía muito essa coisa da mulher que vai na cadeia, é uma mulher que, enfim, não acha homem na rua, como muita gente pensa, né? Quer dizer, a gente conseguia desconstruir uma série de estereótipos e buscava desconstruir uma série de estereótipos. Bom, essa seletividade permanece até hoje, depois se formaram, digamos, outras unidades, o Bangu 5, o Esmeraldino Bandeira, enfim, outras unidades que passaram a ter. O Esmeraldino também tinha esse modelo de quartos. Eu tinha uma colega, Elizabeth Sarrego, que virou nome de cadeia, né? Você sabe, em Bangu 5, foi a minha primeira chefe de serviço social, e aí nós passamos a ter a construção de quartos com banheiro em outras unidades prisionais. Diante disso também é interessante assinalar, dentro desse aspecto ético-político, né, que continuou havendo ratão, e esse ratão, na verdade, ele sempre se constituiu numa infração disciplinar. Eu me lembro que o Jornal do Brasil tinha um caderno B do Jornal do Brasil, e tinha aquela revista de domingo do Jornal do Brasil, em que, durante várias publicações de domingo, tinha uma entrevista com um famoso, com uma Global e tal, perguntando onde é que foi o lugar mais interessante que ele já fez amor. E aí, uns fizeram na praia, os outros na escada do prédio, o outro não sei aonde, escondido de não sei quem, mas aquilo virou assim, quer dizer, aí eu pensava muito nisso, né? Como que isso vira um assunto badalado, e a cadeia, né? O ratão é algo tão combatido, né? Quer dizer, a fugidinha do ratão é algo que dá infração disciplinar, que vai para a CTC, né? No tempo que existia uma CTC funcionando e tal. Bom, adiante nesse aspecto ético-político, eu queria dizer para vocês que o serviço social, ele sempre foi chamado a quebrar um galho nas horas de sufoco, né? Isso não só na nossa instituição, mas em outras instituições. Então, em 1979, o diretor-geral da época resolveu acabar com o presídio Cândido Mendes na Ilha Grande. E aí, tinha uma grande questão, tinha muitos presos que eram colonos livres e as famílias moravam lá, com crianças e tal, naquelas casas do lado de fora da cadeia. E aí era o serviço social que tinha que arranjar casa para essas famílias aqui no continente, já que os presos viriam para o continente. Obviamente, isso não deu certo, as famílias se plantaram na frente da Senador Dantas 15, fazendo um alarde enorme, porque estavam com a vida estabilizada lá, as crianças estavam na escola, queriam ficar junto do pai, que estava cumprindo pena, e aí isso foi abortado, né? Mas nós fomos chamados a divisão de serviço social a conseguir casa. Imagina se naquela época já não conseguia casa, porque não conseguia mesmo, não tinha política habitacional para pessoas de baixa renda, né? Num outro momento que nós fomos chamados também, que também foi uma questão complicada do ponto de vista ético-político, foi em 1991, quando duas facções, nós aí já tínhamos a presença de facções na cadeia, se pegaram lá na Ilha Grande, no Cândido Mendes, e morreram 23 presos em setembro de 91. Havia recém começado o governo Brizola, e aí nós ficamos responsáveis, a divisão de serviço social, e nessa época já tinha a coordenação técnico-social, a qual a divisão de serviço social era
era vinculada, a Leila Abraão, que era a diretora da divisão, e eu era a coordenadora técnico-social, a gente foi responsabilizada a trazer os recursos do IML de Angra dos Reis para o continente e providenciar os enterros, uma vez que era o Estado que era o omisso em relação às mortes. Então, o Estado tinha que pagar os enterros. Nós nos ativemos muito mais a acolher as famílias, fizemos contato com a Santa Casa e tal, conseguimos os enterros, mas, obviamente, não conseguimos os rabecões para trazer os corpos. Isso foi um triste episódio, porque passaram-se 10, 15 dias, as famílias na porta da Senador Dantas, e a gente não conseguia rabecão, os rabecões não estavam quebrados, ou não tinha gasolina, essas questões que sempre surgem, né? Mas a gente pôde trabalhar bem isso com as famílias, Leila e eu. Bom, já na direção do Heitor Carrilho, que eu exerci de 2015 a de 2010 a 2015, uma coisa assim, eu senti, né, como é que do ponto de vista ético é difícil ser gestor, né? Gestor de unidade prisional, ainda que fosse um hospital de custódia, nós tivemos alguns episódios próximos ao que acontece na cadeia, tipo evasão. E numa das evasões, né, eu me lembro que eu estava no primeiro ano de administração, eu tinha assumido em abril, em julho de 2010, um faxina nosso se evade. E aí foi um estardalhaço, vem aquele povo todo da SEAP, vê por onde que ele fugiu e tal, e foi uma coisa muito singela. Era um faxina nosso, que daí, depois que ele fugiu, ele deixou os chinelinhos na beira do muro, o muro era baixinho, porque nos fundos do Heitor Carrilho tem um campo que dá para uma comunidade, e o muro ali é baixinho, e ele tinha acesso, foi aí que nós descobrimos que ele tinha acesso ao campo, nenhum paciente tinha acesso ao campo. Ele tinha pelo seguinte, olha que interessante, a turma de guarda não queria de manhã ter o trabalho de abrir o portão para o campo, para o PM que ia subir na guarita, pelo campo, passar. Então, davam a chave do campo, do portão do campo, para esse faxina. Vocês conhecem bem o preso de confiança, né? E aí, Chiquinho, num dia, depois de abrir muitas vezes para essa turma, o portão, e abrir o portão para o PM subir na guarita, Chiquinho tem vontade de ver mamãe. E vai embora. E aí foi aquele alarde terrível, eu me lembro que eu estava na minha casa em Friburgo, tive que vir embora, porque estava uma coisa, e aí nós detectamos que Chiquinho só podia ter saído pelo campo se ele tivesse acesso ao campo. Foi aí que um dos guardas da turma falou, não, ele sempre ficava com a chave do portão. Quer dizer, o custodiador passou a ser Chiquinho. Essa delegação de competências e de autoridade ao preso, né, ela é extremamente perversa, porque você acha que o preso de confiança é aquele que vai ser fiel, você, diretor, pensa que ele vai ser fiel até a morte, e ele não pode ser fiel, né? Existem coisas dentro dele que clamam mais alto, a liberdade, por exemplo, né? Então, Chiquinho foi embora ver mamãe. Eu tomei as providências que tive que tomar, né, que são as providências de delegacia, de registrar a fuga e tal, e isso tudo é uma coisa que, como assistente social, você quer mais a liberdade do preso, e aí você tem que ir lá dar parte da fuga, isso para mim, sempre isso era complicado, mas eu tinha que fazer, eu estava ali no exercício do cargo. 2 dias depois, Chiquinho liga e diz, doutora, me desculpe que eu fiz isso, mas eu estava com muita saudade de mamãe. Mamãe não tem podido me visitar, mas eu volto dentro de 10 dias. Dentro de 10 dias, Chiquinho voltou. E voltou porque ele foi, enfim, foi passear um pouquinho, e depois disso, quando ele voltou, obviamente, a gente ouviu o Chiquinho, tinha aberto sindicância, mas a gente, obviamente, não botou Chiquinho de castigo, Chiquinho ficou como estava antes, e a turma de guarda foi removida no dia da fuga para outra unidade prisional e trocou com outra turma, né? A turma foi punida. Bom,
eu estou dando alguns exemplos assim, né, para mostrar como é que essa questão ético-política é complicada para quem está no exercício do cargo e assistente social e tem lá os princípios, né, que regem a nossa profissão, né? Do ponto de vista dos componentes técnicos, teórico-metodológicos, eu queria dizer para vocês que, quando eu entrei para o sistema penitenciário, eu tinha certeza que a prisão tinha uma função de ressocialização. Porque, naquele momento, nós estávamos todos cegos, nós entendíamos a prisão de dentro para fora, nós não entendíamos a prisão de fora para dentro. E esse é um engano, a gente entender a prisão de dentro para fora, porque a prisão é resultado de uma opção da sociedade, de uma legislação composta pelos representantes dessa sociedade, e então a gente não chega a lugar nenhum quando a gente olha de dentro para fora. E eu olhava de dentro para fora, obviamente, foi assim que eu aprendi na graduação. E quando, então, comecei a desconfiar que a prisão não era um lugar de ressocialização, porque o que era a ressocialização? Era um marco teórico, né, que a gente tinha importado dos Estados Unidos, e queria dizer que a gente tinha que refazer valores de pessoas que tinham valores nefastos. Eu acreditava piamente nisso, de que as pessoas não tinham tido família adequada, que o pai é alcoólatra, todos aqueles estereótipos que eu assimilei na graduação, né? Porque nós trabalhávamos com uma visão, dentro desse período de 70 a 75, uma visão sistêmica, que tem lá como raiz o funcionalismo, e eu entendia que o que era a prisão. Para mim, era um enigma cada vez maior, principalmente porque o que sacudiu a minha cabeça foram as torturas que os ingressantes no Hospital Penal da Fricaneca, que era o Fábio Soares Maciel mais tarde, me jogavam na cara, né? Eram pessoas torturadas, tanto vadios, presos por vadiagem, que vinham de pau de arara e que vinham para o hospital para serem consertados, e os presos políticos que vinham dos quartéis para serem consertados da tortura. Então, essa crueldade praticada, não pelo preso mais, quer dizer, isso começou a ficar distante de mim, o crime como um ato individual começou a ficar distante de mim. O que me chocava mais era a crueldade do Estado, através do seu aparato policial, militar. Foram anos muito angustiantes, os anos de 70 e 75, quando a ditadura e todo o aparato de segurança recrudesceu muito. Naquela época não se matava do jeito que se mata hoje. Naquela época se aleijava as pessoas, dando tiro na coluna, não só nas pernas, na coluna, então nós tínhamos vários tetraplégicos e hemiplégicos, tanto no HA de Bangu, quanto lá no Hospital Central. Isso era uma questão séria, porque nós não tínhamos infraestrutura para sustentar uma pessoa deitada, precisando de cuidados, de escaras e tal. Eu comecei, então, a ficar tão desesperada com o aspecto teórico, que eu não entendia o que era aquele lugar. Eu tinha um chefe de segurança que vivia me contando quantos presos ele tinha enterrado na Ilha Grande, quando ele era chefe de segurança de lá, que eles matavam quando o cara ia para o mato, e que enterravam lá mesmo, e eu nunca entendia se aquilo era um blefe, se aquilo era uma forma de me intimidar, porque eu era muito jovem, muito ingênua, o que era que ele estava querendo com aquela narrativa. Bom, 75 chegou, e 75 foi um ano muito importante, apesar de termos um governo de intervenção federal, que era Faria Lima, nós tivemos dentro da Secretaria de Justiça pessoas muito interessantes, desde o subsecretário de Justiça, o diretor-geral, que era o Thompson, eram pessoas que, por índole religiosa, né? O doutor Moacir Veloso era católico, praticante, foi ele que batizou a Fundação Santa Cabrini, e Thompson não, Thompson era um ateu, mas que era um humanista, um cara maravilhoso, além de estudioso, era um cara assim à frente do seu tempo. Quando um dia eu cheguei muito desesperada para ele e disse: Thompson,
eu não sei mais o que fazer, eu agora sou diretora da divisão de serviço social, minhas colegas narram situações extremamente perversas, de pancadaria, disso, daquilo, eu não sei que instituição é essa, não sei mais para que lado que eu vou. Ele perguntou para mim assim, Tânia, o que você acha que é a prisão? Eu falei, eu acho que é um lugar de ressocialização. Ele falou, você está equivocada, por isso que você sofre tanto. Vou te dar uns livros para ler. E aí ele começou a me dar uns livros, inclusive um livro dele, Quem são os criminosos, depois Questão Penitenciária, e me indicou o Goffman. Foi a primeira literatura que eu tive sobre prisão. Nunca tinha lido nada sobre prisão. A gente não tinha supervisão de ninguém, antes de 70 a 75, a gente se estribuchava sozinha. E aí, em 75, nós tivemos essa administração, que foi, do ponto de vista humano, foi uma administração muito interessante de um sistema penal que tinha 4 mil presos. Quando adquiriu o lado de lá da Bahia, né, Niterói e Campos, e Magé, que já existia no antigo estado do Rio, houve um aumento, né, da população, mas não era tão significativo, e houve também um aumento de assistentes sociais. Em 76, nós tínhamos 12 assistentes sociais no sistema inteiro, e estávamos requisitando de outras secretarias. Um dos meus trabalhos foi requisitar assistentes sociais que se dispunham a vir para a Secretaria de Justiça. E aí adquirimos um grupo maior, passamos a ser 18, depois 30, enfim. Do concurso que eu fiz, na verdade, entraram só 3 assistentes sociais desse concurso, eu e mais 2. As outras já estavam de um concurso anterior, de 66. E assim ficamos um bom tempo. Naquela época, já a gente acionava o CRES, porque de vez em quando tinha a gente chamava guarda de presídio na época, tinha um guarda de presídio exercendo serviço social, e a gente ia para o CRES e aí acabava essa farra. Mas, muitas vezes, era um guarda que trabalhava até junto de um assistente social, mas o assistente social entrava de férias, ou entrava de licença de saúde, e o diretor punha esse sujeito a ser o assistente social da unidade. Sempre o CRES funcionou muito bem nesses auxílios, né, de dizer, não, peraí, o lugar das coisas não é bem assim. Então, o que eu comecei falando, né, foi o referencial teórico que iluminava o entendimento do que era a prisão. Como era um referencial de visão sistêmica, a gente entendia que o sistema penitenciário era um sistema formado por unidades, e se todas funcionassem muito bem, o sistema tinha um equilíbrio. Porque a visão de equilíbrio na visão sistêmica ela é muito importante. E tudo que disfuncionasse, né, e nós entendíamos os presos, no período anterior, eu entendia os presos como sujeitos e famílias que disfuncionavam na sociedade, né, porque a gente tinha essa visão equivocada do ponto de vista teórico. Na década de 80, começaram a surgir alguns livros questionando a instituição. Eu me lembro da Rose Serra, me lembro de uma professora de São Paulo, eu acho que é Safira Mann, acho que é isso. Enfim, a gente começou a ter outras luzes, porque a década de 80 trouxe alguma literatura, né, do serviço social, e questionando a instituição e questionando política pública, política social, que foi um grande ganho para a gente em 80, né, porque antes disso a gente não falava em política social. Eu, na minha graduação, eu tive política social, fui da primeira turma que teve política social no currículo, mas era algo assim que a gente não tinha uma discussão em instituição sobre a política social, né? Sobre a política pública daquela instituição. Bom, então, desse ponto de vista do equívoco da referência teórica, a gente só foi desabrochar mais, que eu me lembro, eu já tinha feito o mestrado da PUC, mas foi um mestrado numa época muito dura, na primeira parte dos anos 70, a gente não falava de Marx de jeito nenhum, e eu só fui desabrochar com isso já no final da década de 80 e início de 90, né? Porque a gente entendia que o ato criminoso era o ato do indivíduo disfuncional, e que o crime era uma ação que infringia as regras sociais, a moral, os bons costumes, e estava lá no Código Penal, tipificado no Código Penal. A gente não tinha uma visão
que o marxismo veio nos dar e que foi de uma riqueza incrível para a gente entender o papel da prisão na sociedade brasileira, nessa sociedade de classes. Passei a entender o ato criminoso como uma alienação, no sentido de que ele não transforma a sociedade de classes, ele não chama a atenção da sociedade brasileira. Por que tantos assaltam? Por que tantos garotos estão no tráfico? Por que o tráfico se empreendeu como uma empresa? Nada disso a gente tinha noção, né? Quando eu comecei a entender isso, foi, assim, um alívio, porque eu comecei a entender que o ato criminoso ele podia ter muitos aspectos da subjetividade daquele sujeito, mas não tinha a ver com valores nefastos que estavam ali no caráter do sujeito, alguma coisa lombrosiana também, não é? E comecei a entender o crime como uma produção social. E isso, quem me ensinou foi a Falange Vermelha. Eu tive várias aulas com a Falange Vermelha na Milton Dias Moreira, como assistente social de lá. Por quê? Porque os presos viviam me perguntando, aí, doutora, a senhora está achando que a gente pode viver bem com salário mínimo como entregador de farmácia? Eu era entregador de farmácia, eu tinha uma condição legal, mas eu também estava no tráfico, eu também estava no assalto. Doutora, alguém pode viver com isso? E aí começavam a enumerar todos os companheiros, os que já tinham morrido, como é que a polícia agia, não é? Como é que a polícia se apropriava da droga. E aí eu comecei a entender o que era a produção social do crime, né? Foi uma coisa muito interessante a convivência com a frente de cadeia, que na época estava na Milton Dias Moreira, depois foi todo mundo para Bangu 1, quando Bangu 1 foi criado, e eles me deram aulas excelentes sobre isso, e eu comecei a despertar, e eu já estava lendo outras coisas e tal, e aí digamos assim, foi a minha redenção da visão sistêmica, né? Comecei a ler bastante, né? Comecei a me perguntar o que é família, porque nós tínhamos uma visão de família muito distorcida, era pai e mãe, era família nuclear. Muitos presos naquela época já tinham a madrinha que criou, a avó que criou, né? Vocês sabem que a gente fazia as carteiras de visita, né? Nós éramos autônomos para fazer a carteira de visita. Cada cadeia, cada assistente social fazia dos seus visitantes lá, né? E muitas vezes eu me via em situação difícil, porque era uma avó muito querida, uma avó que criou aquele sujeito, e naquela época a avó não tinha direito de visitar, ou então era um irmão de criação, que era uma pessoa muito querida, e a gente não podia, enfim. E aí, por essas questões de eu passar a entender a produção do crime, passar a rever os conceitos de família, passar a entender o que era racismo, né? Que eu tive que rever os meus valores, porque eu fui criada num feudo racista. Então, para mim, o racismo foi... Eu só comecei a despertar de que eu era racista lá na minha juventude, anos depois, quando começou a se falar, quando os alunos da UF, que eram meus alunos, vinham com um bottom, assim, negro é lindo, que foi um dos primeiros movimentos do movimento negro, né, fazer aquele bottom. E eu não entendia por que negro é lindo, se eu achava que... Enfim... Era algo difícil. Bom, os componentes, então, técnico-operativos, e aí eu só queria chamar a atenção para as atribuições, né? A primeira coisa que alguém te apresenta quando você chega numa instituição para você trabalhar são as atribuições. E não dá para a gente separar esses componentes todos aqui, porque todos eles são perpassados pelo ético-político, pelo teórico-metodológico, até você chegar ao técnico operativo, em que você tem as atribuições, a instrumentalidade, né? E nós, obviamente, com bastante inserção na legislação também. Nós tivemos, então, eu quero finalizar, então, dizendo que a atribuição, que eu acho uma coisa muito importante, né? A gente conseguia chamar as famílias, independente da família nos procurar, a gente chamava as famílias, quando eu trabalhava em cadeia, né, para ouvi-las, para tentar entender melhor as situações trazidas pelos presos e muitas vezes pelas famílias no atendimento,
E a gente sempre teve a dificuldade de ter uma sala decente para atender família. A gente já atendeu na portaria da Frecaneca, na portaria do Hélio Gomes, nos lugares que não se deveria. A experiência do Heitor Carrilho, para mim, foi rica nesse sentido, porque a gente, além de pegar o processo criminal, partes do processo criminal para fazer perícia, quando eu fui para a perícia nesses últimos 5 anos, nós tínhamos que necessariamente entrevistar família, ir atrás de família, em visita domiciliar, enfim, porque os crimes cometidos a gente queria elucidar e desconstruir as denúncias dos promotores, que eram denúncias rasteiras, muitas vezes. Das condições de trabalho, eu queria dizer para vocês que a gente sempre teve dificuldade de sala, sempre teve dificuldade de manter o sigilo por causa da questão da sala, o sigilo das entrevistas com família. Muitas vezes 2 assistentes sociais entrevistavam no mesmo lugar, uma interferindo, ouvindo, o entrevistado ouvindo e a entrevistadora também. Material de escritório, a gente sempre teve dificuldade. E do ponto de vista salarial, eu gostaria de dizer para vocês que o grande momento de um salário decente que tivemos foi em 1986, quando o Brizola saiu do primeiro governo e deixou os planos de carreira dos profissionais de nível superior prontos e incrementados para o pagamento. Nós recebíamos 20 salários mínimos. 20 salários mínimos nós recebemos e fomos achatando e chegou ao que é hoje, né? Só queria dizer a vocês que, do ponto de vista de gestores, eu convivi com gestores ótimos e convivi com gestores péssimos. Os gestores ótimos eram aqueles que sabiam o que queriam, né? Do ponto de vista de que preso não é uma mercadoria, que preso tinha uma condição humana, que preso minimamente precisava comer decentemente, dormir decentemente, não se amontoar. Quer dizer, nós tínhamos pessoas que tinham, digamos, algo de muito interessante, que é essa paixão que a gente tem, né? De a gente respeitar o sujeito, não só pelo papel social de criminoso e desconstruir esse papel social, e sim resgatar a questão humana que está nessa pessoa. Eu agradeço a vocês muito, desculpe ter sobrecarregado vocês com tanta falação, mas dizer para vocês que hoje eu não sei como é que eu me comportaria no sistema trabalhando virtualmente, né? Eu peguei um pedaço disso no ano passado e para mim, entrevistar pessoas tinha que ser face a face, fazer visita domiciliar, que fiz muitas, e sempre era muito pé quente para achar a família. Então, eu sei que vocês estão sentindo muita dificuldade, mas admiro muito vocês. Acho que, apesar de todas as reclamações salariais, de todas as gestões, cada um de nós, eu acho que tem dentro de si algum grande carinho, não pela SEAP, mas por esse exercício profissional. Eu agradeço a vocês toda a gentileza, todas as palavras lindas e maravilhosas que me levantaram a minha autoestima de aposentada, e dizer para vocês que está sendo ainda difícil para mim não ter um trabalho. Sinto muita falta. Sinto muita falta de conversar com pessoas, de entender aquelas pessoas, de ver que elas vivem uma vida desgraçada, de até dos conflitos com os inspetores penitenciários, que eu já tive muitos. Mas é um aprendizado tão rico, sabe? Depois que a gente sai de lá, dá para a cabeça ficar mais fria, pensar nessas coisas todas, e agradecer. Eu agradeço a vida por ter tido essa oportunidade. Muito obrigada para vocês. Vocês são muito queridas mesmo. E eu só quero dizer uma última coisa. A culpada de eu ter entrado pela segunda vez para o sistema penitenciário, depois de eu ter brigado lá com a direção e ter me ausentado por 4 anos, e aí que eu trabalhei no programa de proteção à testemunha que Jussara me falou, foi Jane.
Jane um dia me liga, eu estava no programa de proteção de testemunha, e fala assim, ô Tânia, você tem aquele livro do Padre Bruno chamado A Igreja e os Presos? Eu falei, eu tenho, mas para que você quer aquilo? Aquilo é tão ruim. Ela falou, não, vai ter concurso da coordenação de saúde para o sistema, eu vou fazer. Eu falei, vai ter concurso, Jane? Desde o meu concurso, né, desde 68, 30 anos depois, ela falou, vai ter concurso. Eu desliguei o telefone e falei, é este que eu vou fazer. E fiz, né? Depois foi uma grande ladainha, minha posse, eu atrasei a fila de todo mundo, porque me deram 0 em currículo da FESP, eu tive que entrar com um advogado, atrasou a entrada de todo mundo, desculpas, porque ainda tem pessoas aqui nesse grupo que tiveram que esperar a posse por causa da minha questão, mas é isso. Muito obrigada, Jane, de você ter me pedido o livro do Padre Bruno Trombetas. Tânia, eu me sinto muito orgulhosa. Eu acho muito bom fazer parte dessa história. Você mora no meu coração. Amo muito. Obrigada. Tânia, se tivéssemos presencialmente, certamente você receberia aquela habitual placa de homenagem. Mas eu agora vou pedir para todas as pessoas abrirem as suas câmeras, porque nós vamos fazer uma foto e vamos entregar uma placa de homenagem para você, uma placa virtual, né? E vamos tirar uma foto desse momento com alguns olhinhos marejados, inclusive os meus. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.